bom dia, você está no canal Professor Belei nesta quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Sejam todos bem-vindos. E para muitos analistas, meus amigos, a guerra na Ucrânia está entrando no seu pior momento, ou no seu momento mais delicado. A grande preocupação no dia de hoje é quanto à usina nuclear de Zaporizhzhia. Esta é a preocupação maior da OTAN nesse momento, e da Casa Branca também, mas também de Moscou. Isso porque os dois lados do conflito, Ucrânia e Rússia, acusam-se mutuamente de querer destruir a usina. As alegações? Bem, a Ucrânia diz que a Rússia quer destruir a usina porque sentiu o peso da contraofensiva ucraniana. Então, numa forma de terra arrasada, o desespero por conta da contraofensiva, a Rússia destruiria a usina, espalhando a sua radiação por toda a Ucrânia, já que não conseguiu chegar a Kiev nem vencer a guerra, nem de longe. A Rússia, por sua vez, diz que é o contrário. Quem quer destruir a usina é a Ucrânia, porque sua contraofensiva falhou e, no desespero, resta à Ucrânia apenas fazer com que a OTAN entre diretamente no conflito. Para isso, imaginou que, explodindo a usina, fazendo com que a radiação chegasse a algum país membro da OTAN, isso a obrigaria a entrar diretamente no conflito, porque seria uma forma de agressão direta a um dos seus membros, já que a radiação causaria baixas e muito prejuízo. Bem, são acusações de lado a lado, mas o fato é que, se nesse momento os dois países em guerra estão dizendo que a usina será explodida, é bem possível que seja mesmo. O problema do argumento da Ucrânia é que ele não se sustenta muito, justamente porque a sua contraofensiva não saiu segundo os planos, nem de Zelensky, menos ainda da OTAN. A contraofensiva tem se mostrado lenta e insuficiente para recuperar o terreno perdido. Eu disse no vídeo de ontem que uma das alegações de Zelensky para a lentidão da contraofensiva são as chuvas torrenciais sobre o país. Mas o fator mais importante, que eu não disse ontem, é que a Ucrânia esperava receber caças F-16 da OTAN e isso não aconteceu. Isso nem para o próximo ano já é dado como certo, menos ainda para este. E Zelensky disse, nesta semana, que sem um poder aéreo será muito difícil ter sucesso na sua contraofensiva. Há, sim, um pouco de desespero por parte da Ucrânia nessa história. No dia 11 e 12 desse mês, a OTAN se reunirá, a cúpula estudará, por assim dizer, como foi a contraofensiva ucraniana, ou como tem sido desde o dia 4 de junho, quando de fato começou a contraofensiva. E, se os resultados forem ruins, a OTAN parece estar pendendo para uma espécie de vamos deixar assim e, quem sabe, tentar negociar as coisas numa reunião diplomática. Tudo o que a Ucrânia não quer, evidentemente. Então, nesse caso, supõe-se que, para a Ucrânia, seja assim importante criar um fator novo para envolver a OTAN diretamente no conflito. Daí porque ganha força hoje a versão do Kremlin, de que é a Ucrânia quem quer destruir a usina de Zaporizhzhia. Em relação aos caças F-16, a ficha já caiu lá para os lados da Ucrânia. Uma matéria publicada hoje no RT News diz que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, admitiu que, inicialmente, acreditava que seu país receberia os caças F-16 nos primeiros meses do ano, mas agora acredita que isso acontecerá mais tarde. Além disso, Kuleba teria afirmado que o treinamento dos pilotos ucranianos
ainda não começou. Houve uma promessa de um dos países aliados de que o treinamento começaria em junho, mas agora a OTAN diz que ainda não está preparada para o início do treinamento. Eles erraram os cálculos, disse Kuleba. Precisam de mais tempo. Enquanto isso, o senhor Robert Bauer, que é presidente do Comitê Militar da OTAN, jogou um balde de água fria nas pretensões da Ucrânia em receber os F-16 para usá-los na contraofensiva. Ele disse literalmente que são duas coisas bem diferentes. Uma é a contraofensiva, outra é ter os F-16 da OTAN no território ucraniano. Ele disse o seguinte: os F-16 se justificariam para proteger os territórios reconquistados e não para conquistá-los, entenderam? Ele disse mais ou menos o seguinte: olha, vocês recuperem o terreno perdido pela Rússia e depois nós colocaremos os F-16 para defender esses territórios recuperados. O que, claro, deve ter causado muita irritação na cúpula militar ucraniana. Não bastasse isso, disse o radialista Hal Turner ontem, fortalecendo a ideia de que é a Ucrânia quem quer destruir a usina. Ele disse o seguinte: a Ucrânia está desesperada. Os ucranianos precisam encontrar uma maneira de arrastar a OTAN diretamente para a luta. Que melhor maneira de fazer isso do que explodir a usina nuclear de Zaporizhzhia, segundo a Rússia, claro. Os russos, diz Hal Turner, não explodirão a usina, porque a usina está hoje em território russo, já que o Oblast de Zaporizhzhia realizou um referendo e votou pela separação da Ucrânia e pela adesão à Rússia. Eles fizeram isso meses atrás e é um negócio feito, disse Hal Turner. A Rússia, portanto, aceitou Zaporizhzhia na sua federação. Então, a Rússia não explodirá a sua própria usina nuclear em seu próprio território. Isso não faz sentido. Além disso, diz ele, os padrões de vento predominantes naquela parte da Europa sopram geralmente de oeste para leste. Portanto, se a usina for explodida, a maior parte da radiação flutuaria para a Rússia. Não há como os russos fazerem isso consigo mesmos, disse Hal Turner. O que faz sentido, claro. Porém, ele disse mais: a Ucrânia, no entanto, pode sim fazê-lo. Eles estão desesperados. A Ucrânia sabe que a OTAN já disse que se os russos detonarem armas militares táticas na Ucrânia e a radiação atingir qualquer um dos países da OTAN, a OTAN considerará a radiação um ataque direto. Na semana passada, os senadores Lindsey Graham, dos Estados Unidos, e Richard Blumenthal apresentaram uma resolução no Senado dos Estados Unidos que diz, entre outras coisas, que se a Rússia atacar uma usina nuclear que emite radiação, então o vazamento da radiação será considerado um ataque direto à OTAN. E aqui estamos, diz Hal Turner. Uma semana depois, a grande notícia é que a Rússia atacará uma usina nuclear. O plano da Ucrânia, portanto, é óbvio e repugnante, disse Hal Turner, é a visão dele. Para completar, ele disse o seguinte: o problema é que se a OTAN entrar no conflito Rússia-Ucrânia, a Rússia deixou claro que já sabe que suas forças convencionais não poderão se igualar às da OTAN. A Rússia admitiu que suas forças convencionais são inferiores às forças convencionais da OTAN. Mas, porém, contudo, os russos alertaram, abre aspas, a Rússia também é uma potência nuclear e nosso armamento nuclear é muito superior ao da OTAN. Ou seja, se em relação às armas convencionais a Rússia é mais fraca, quando se fala de armas nucleares, bem, aí a história muda bastante.
Mas acrescentou: se o artigo 5º do Tratado da OTAN, o de autodefesa coletiva, for invocado contra a Rússia, então a Rússia usará todas as armas de seu arsenal nuclear para se defender da OTAN. E já nesse fim de semana, o vice-presidente do Conselho da Federação Russa e ex-presidente do país, Dmitry Medvedev, disse o seguinte, abre aspas, o Ocidente e a Ucrânia levaram o mundo à beira de uma guerra mundial. Se a Terceira Guerra Mundial estourar, não haverá vencedor, mas haverá um inverno nuclear, disse Medvedev. Bem, mas não bastasse isso, existem ainda os rumores de guerra biológica. O chefe das tropas russas de proteção contra a radiação, produtos químicos e biológicos, Igor Kirillov, relatou nessa semana, pela primeira vez, que os Estados Unidos têm plano de lançar mosquitos no campo de batalha por meio de drones. Ele disse, a inundação da região de Kherson, planejada pelo regime de Kiev, pode complicar a situação, inclusive no que diz respeito a infecções por arbovírus. Depois de uma queda no nível d'água, é possível formar focos de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente a febre do Nilo Ocidental, disse Kirillov. Ele afirmou ainda que os Estados Unidos patentearam um drone que seria usado para essa finalidade específica. A descrição da patente, disse ele, enfatiza que o soldado infectado não é capaz de realizar as missões de combate que lhe são atribuídas. Os Estados Unidos já estão usando drones para lançar mosquitos infectados com doenças em seu próprio território ou sobre seus próprios cidadãos, disse ele. Eles afirmam que estão deixando cair apenas mosquitos machos que não picam. Mas as pessoas já estão adoecendo com malária depois dela ter ficado inativa por mais de 20 anos nos Estados Unidos. Para terminar, duas notinhas bastante curiosas. Um cidadão suíço publicou imagens ontem de uma forte movimentação de blindados dentro da Suíça. A Suíça possui sim uma grande quantidade de blindados, dado o tamanho do seu país, mas que normalmente não são vistos. Porém, ontem à noite o cidadão filmou mais de 20 blindados andando pelas ruas da Suíça. À noite, era ainda 4 de julho, quando o cidadão filmou os blindados. Já era quase meia-noite. O que, pergunta-se, blindados estão fazendo nas ruas da Suíça tão tarde da noite? Bem, não é preciso lembrar o que está acontecendo na França, o que pode acontecer na Itália e o que está já quase aos moldes da França acontecendo na Inglaterra. A Europa, ao que tudo indica, está sendo atacada por dentro também, justamente neste momento em que a OTAN está numa expectativa terrível de ter que entrar num conflito direto com a Rússia. Talvez a Suíça já esteja se preparando para algo muito grande nesse sentido. E a última informação é a de que o Pentágono está analisando imagens de satélite no dia em que o grupo Wagner quase chegou à capital da Rússia, ficou ali no Oblast de Moscou. A imagem de satélite mostra que, enquanto o grupo Wagner avançava em direção a Moscou, 180 mil soldados russos dirigiam-se para a fronteira da Ucrânia. A notícia é importante se for confirmada, porque o deslocamento de 180 mil soldados chama muita atenção, chamaria em circunstâncias normais. Só que parece que nesse caso ninguém se deu conta. Enquanto todo mundo prestava atenção em Prigozhin, 180 mil soldados russos iam para a fronteira da Ucrânia rapidamente. Pois é, isso quer dizer, a se confirmar, claro, que a Rússia já teria mais de 300 mil soldados na região, entre a fronteira da Ucrânia e uma parte do leste da Ucrânia. Mais de 300 mil soldados, maior que o contingente da OTAN. Aliás, a OTAN já deslocou um contingente grande, mais ou menos em torno desse número, 180 mil,
mas isso demorou bastante e chamou muito a atenção. Se de repente tudo o que o Wagner fez foi cortina de fumaça para esse deslocamento enorme de tropas, funcionou, porque até agora o Pentágono está analisando imagens de satélite que não foram divulgadas por nenhuma agência de notícias na época. Eu vou ficando por aqui lembrando que esses dias serão realmente muito tensos. Se a usina de Zaporizhzhia soltar radiação, entraremos numa nova fase da terceira G, a fase nuclear. Que Deus tenha piedade de nós. Até depois.